Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br. E o nosso programa, eu gosto de falar todo domingo, ele tem espectadores que vão da Suécia até o Canadá, da Noruega até o Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos até Luanda, na África, e em toda a Europa, ou seja, no mundo inteiro. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata tudo que se precisa, tudo em termos de neurologia na nossa região, e do Shopping da Saúde, que tem tudo que nós precisamos comprar em termos de, eu sempre falo, do oxímetro até uma cama hospitalar, você encontra tudo, muleta, todo o material que você precisa na área de saúde, você encontra no Shopping da Saúde. E, antes de anunciar a nossa convidada, eu queria fazer um comentário. Esta semana nós perdemos um dos maiores cientistas do país, o professor Dr. José Eduardo Souza. Ele foi meu diretor no Dante Pazzanese, foi um grande incentivador da minha carreira como professor, fez parte da minha banca de tese de mestrado, da minha banca de tese de doutorado, e foi quem me ensinou a implantar os estentes coronarianos. O doutor Eduardo foi o primeiro médico no mundo que implantou um estente metálico em um ser humano. E também foi o primeiro médico no mundo que implantou um estente com droga em um ser humano no mundo. Eu tive o privilégio de aprender com ele a implantar estentes, uma das nossas maiores referências do mundo na área da ciência médica. Professor Eduardo, um dia a gente se encontra. E agora, falando da nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Vanessa Tavares Pereira. A Vanessa é professora da UEPA de pediatria e trabalha, tem mestrado, doutorado em pediatria e imunologia, uma das nossas maiores autoridades na área, que vai nos falar sobre crianças, volta às aulas e vacina. Olá a todos, antes de mais nada, muito obrigada, um obrigado especial ao Dr. Eduardo Costa por esse convite, e é um imenso prazer nós estarmos aqui falando de um assunto que eu tanto gosto. Bom, eu costumo falar, e tenho falado muito isso na minha prática diária, que houve uma mudança e nós esquecemos um pouquinho o que acontecia anteriormente ao Covid. Nós temos o nosso grande inverno amazônico, que é o que está acontecendo no momento das nossas grandes chuvas de março, e isso faz com que o nosso clima, que já é muito úmido, nós acabamos que respiramos uma umidade relativa do ar muito maior. E isso faz com que prolifere muito mofo. E o nome específico do mofo, que prolifera muito na nossa região e em outras regiões do país também, mas na nossa região é a Blomea tropicalis. E isso faz com que a criança ela já tem um copo meio cheio. O que significa dizer isso? É aquela criança que já é atópica, a criança que já tem um diagnóstico de asma, já tem um diagnóstico de rinite. Se essas doenças não estão controladas, esse copo meio cheio só tem ali a gota d'água para transbordar e acabar ocorrendo os processos infecciosos. E isso a gente vê com mais frequência nesse período. Somado a isto, o que nós estávamos com essas crianças em casa, enclausuradas, elas estão indo agora para a escola. E nós temos que pensar o seguinte, a nível de sistema imunológico, quando a criança nasce, os soldados de defesa que ela tem são unicamente maternos. E isso fica em torno até dos 6 meses de vida. Com 6 meses de vida,
os anticorpos, os soldados de defesa maternos, eles caem assustadoramente e começa, então, uma caminhada crescente para os anticorpos da própria criança. E isso, a depender do sistema imunológico, vai ser lento, gradual, a depender da exposição, do meio que essa criança é exposta. Portanto, essa imunidade ela vai sendo adquirida. Logo, nós vamos ter, de uma forma muito natural, infecções frequentes e de repetição. Se esta criança ela não vai para a escola, a Sociedade Brasileira de Pediatria é muito clara e coloca aqui o número de infecções, em geral, são de 5 a 6 ao ano. O que significa dizer, então, que nós vamos ter uma criança aí que tem uma virose, uma infecção, mês sim, mês não. Isso, a nível materno, é angustiante e é muito. Porém, nós precisamos lembrar que, se é uma criança que não evolui para uma pneumonia, que necessita de internação hospitalar, não evolui para complicações, está dentro do quadro normal de aquisição de tolerância imunológica. Contudo, se esta criança ela vai para a creche ou vai para a escola, essas infecções podem até dobrar, fazendo com que chegue de 10 a 12, ou seja, como se fosse uma infecção por mês. E também lembrando, se não forem infecções que levem a complicações, precisando de internação e de antibióticos endovenoso, tudo dentro da normalidade, apesar de preocupante, apesar de angustiante a nível familiar. Uhum. Então, isso é uma... Você acabou de dar uma chamada de atenção muito grande, muito grande. Eu imagino que pais de primeira vez ficam apavorados com qualquer febre. E, de repente, você falou 6 vezes por ano, está até dentro da normalidade, né? Está até dentro do esperado, não é da normalidade, do esperado, né? Dentro do esperado. Então, fala. Lembrando que a febre é um mecanismo de proteção. O organismo, muito sabiamente, eleva a temperatura para matar ali o processo infeccioso, o bicho, o vírus, a bactéria, o fungo que está se alojando naquele sistema imunológico. Então, o que nós precisamos entender é que não é para ficar angustiado com a febre ela vai acontecer, ela geralmente dura de 3 a 5 dias, podendo se estender um pouquinho mais até 7 dias. Não adianta levar aos pronto atendimentos que você vai submeter essa criança a um local extremamente infectado e acaba com o sistema imunológico deprimido. Ela pode complicar e pegar outras infecções e ficar mais vulnerável. Então, se esta febre ela está cedendo, ela acontece até de hora em hora, no sentido de que dá o antitérmico, resolve, logo depois, 4 horas depois, volta em seguida. Se isso acontecer nos 2 primeiros dias e começar a partir do 3º dia a se espaçar, ok, o sistema imunológico está extremamente trabalhando para debelar essa infecção de uma forma muito sábia e muito natural. Então, não se deve levar aos pronto atendimentos se o estado geral estiver bom. Claro que no momento que a criança tiver febre, até nós, né? Vamos estar prostrados, com o olhinho meio murcho, o farolzinho meio baixo, mas ok, tomou o antitérmico, melhorou? Ótimo. E criança, a gente consegue, com uma facilidade muito grande, ver quando está bem, quando não está o estado geral, né? Ela é muito rápida que ela responde. Se tiver neste quadro, ok, até 48 horas não se coleta nada de exames laboratoriais. A partir de 48 horas, se tem uma persistência, se tem uma letargia, uma prostração, vômitos e outros sinais e sintomas, aí sim a gente deve procurar um pronto atendimento. Quando eu me preocupo? Quando eu sou aquele pai que agora passou de 2 dias e agora o que é que eu faço? Continua com febre, está definhando. Passou de 2 dias ou já abre um quadro com uma febre muito importante de 39, 40 graus, que não cede com o uso do antitérmico, e mesmo com este medicamento, a criança continua ficando prostrada, caidinha, mufina, com vômitos, aí sim a gente precisa levar por conta da desidratação. Elas desidratam muito rápido.
Mas uma observação importante. Quando será que o antitérmico não está fazendo efeito? Vejam bem esta informação. Se a criança está com 39 de febre, é uma febre alta. Se nós demos um antitérmico para ela e ela baixou, a febre baixou para 38, essa criança ainda está com febre, mas o antitérmico fez efeito, baixou em 1 grau. Lembra o que nós falamos? A febre é um mecanismo de proteção, é um mecanismo de debelar a infecção. Então, sim, a gente precisa tratar a nossa ansiedade enquanto pais, né? Dizer, não, ok, ele melhorou, baixou em 1 grau, a gente dá uma resfriada, coloca uma compressazinha com fralda na testa, nas axilas e na virilha. O banho, a literatura fala que é meio controverso, porque na realidade você coloca no banho, é um desconforto muito grande, acaba que logo quando sai há um tremor, e esse tremor gera na musculatura, né, a liberação de citocinas inflamatórias, e aí acaba que logo depois a febre pode vir mais alta. Então, é muito controverso a nível de literatura científica com relação ao banho. Alguns falam que sim, outros falam que não. Mas a compressa, até uma toalha úmida, você no colo, né, a criança no colo, acolhida, eu gosto mais até do que o banho propriamente dito. Então, a gente precisa entender que a febre ela é importante, mas ela precisa ser controlada. E se a medicação baixou em 1 grau Celsius, ok, está fazendo efeito, eu sei que ainda está com febre, mas vamos tocar o barco se ela não tiver nenhum outro sinal e sintoma. Oh, que bom. Puxa, você deu uma chamada de atenção assim, bem grande. Sem desespero, né? Até 2 dias. Se depois de 2 dias não houver melhor, aí agora mudou o nome, eu falava posto de saúde, agora é unidade básica de saúde. Unidade básica, exatamente. Um dia desse eu mandei um paciente no posto de saúde para poder matriculá-lo lá no Barro Barreto, você tem que ser encaminhado pelo posto. Aí ele ficou olhando para mim, disse, o que é posto de saúde? Muda tanto, né? Muda tanto. Mas me diz uma coisa, Van, essa volta à escola agora, Sim. tem que ir de máscara, não tem que ir de máscara? Criancinha pequena, hoje todo mundo vai para a escola muito cedo. A criancinha de 3, 4 anos e os de 7, 8 e os de 12. Como... Então, a máscara é um pouco controverso para essa primeira infância. O que as academias recomendam? O uso de máscara até 6 anos de idade, apenas se a criança tiver maturidade para usar. Se não tiver maturidade, acaba se tornando uma fonte de contaminação e de reinfecção. Então, se o seu filho tem maturidade para usar e sob supervisão de um adulto, a máscara se recomenda. Se não, não se recomenda. E eu tenho visto muito no consultório, na prática diária, a piora, principalmente dos casos de rinite alérgica, de hiperemia e lesões perioral, de dermatite, por conta e de asma, por conta do uso da máscara, por conta do abafamento na criança. Então, a mãe e o pai acabam levando aquela criança para a escola com uma coriza, e ela fica com a máscara vedada e fica com a coriza causa uma dermatite de contato, enfim. Então, é um ciclo vicioso. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio e bom senso para saber como é que é a nossa criança e saber avaliar se ela deve ou se ela não deve usar, ou se é melhor acabar ficando com ela em casa. Certo. Agora me fala uma coisa, Van. O nosso primeiro tempo, por incrível que pareça, acabou. Então, nós vamos iniciar o segundo tempo. Eu quero te perguntar de vacinas, tá? Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de super informações com a doutora Vanessa Pereira. Vanessa, a vacina. Está todo mundo perguntando. E aí, vacina a partir de que idade? As vacinas convencionais, as de sempre, a vacina contra a Covid-19, como é que faz com a criança voltando para a aula nesse período? Quem tem que vacinar? E outra coisa que eu quero que tu me chame a atenção, todo mundo pergunta o tipo de vacina, da Pfizer, da AstraZeneca, a Coronavac, qual usa? Porque todo mundo também fica discutindo essa coisa e sem embasamento científico nenhum. Então, explica para a gente. Bom, vacina, a gente sabe que as crianças têm que fazer, a gente já viu aí anos e anos a sua eficácia, as vacinas do calendário básico, né, de vacinação, quantas doenças já não foram erradicadas, como a poliomielite, realmente a gente tem uma melhora muito grande e várias erradicações de doenças, então precisa ser feito do calendário básico, é algo indiscutível e tem que ser feito. Com relação à vacinação da Covid na criança, né, ainda muito discutido, a gente sabe que a ciência e a medicina, né, é uma ciência de verdades transitórias, então nós sabemos que ainda nós temos muito que galgar com relação a isso, porém, nós conseguimos aí, em um curto período de tempo, avançar muito com relação a essa vacinação, então as recomendações, né, dos órgãos oficiais, da Sociedade Brasileira, da Sociedade Americana de Pediatria, é que sim, que seja recomendado o uso na criança, a depender da faixa etária, né? A partir de 5, 6 anos já estão vacinando. A Coronavac agora pediu para abrir para as crianças, e, se eu não me engano, está em processo. Então, assim, o que a gente, como medicina baseada em evidências, tem que recomendar é que seja vacinado. Agora, é claro, existem as suas individualidades e as suas peculiaridades, né? Tem certas famílias que têm uma resistência muito grande por conta de histórias na família, por conta de todo um medo que foi criado, e eu consigo entender essas famílias. Cabe a nós dizer que sim, é para vacinar, mas quando você está diante de uma situação dessa, de uma insegurança muito grande, eu costumo falar que a gente precisa também ter um bom senso. Uhum. Nós sabemos que, graças a Deus, a criança, em sua grande maioria, quando é infectada pelo Covid, a evolução é uma forma muito boa. A grande maioria, salvo raras exceções que evoluem para a gravidade. Diferente do adulto, que aí ali é um tiro de a gente não sabe se vai evoluir para a gravidade ou não, né? Tem gente muito bem, sem comorbidade, que evolui para a gravidade. Então, o custo-benefício precisa ser avaliado. Então, assim, eu particularmente respeito muito a individualidade daquela família, por conta de ser criança, mas as recomendações oficiais é que seja vacinado com as vacinas que estão disponíveis para serem vacinadas, porque vai depender muito do local, do estado, mas a Coronavac já conseguiu, a AstraZeneca e Pfizer também. Uhum. E uma pergunta assim, tem alguma diferença para a criança
o tipo de vacina, se é da Pfizer, da AstraZeneca ou da Coronavac, tem alguma diferença? Não, todas elas vão estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra o Covid-19. Então, na realidade, elas funcionam igual a vacina da gripe, que todo ano tem a campanha de vacinação da gripe que está próximo a chegar. Por quê? A mudança das cepas virais. Então, a cada ano tem uma nova vacina. A vacina do ano passado não funciona para a vacina desse ano. E vai ser igual a vacina da gripe. Então, ano que vem, a gente já vai ter uma outra mudança de vacina. Então, assim, não tem diferença. Provavelmente vai ser anual, né? Provavelmente vai ser anual, né? Uhum. Provavelmente. Provavelmente, né? Nos idosos, os anticorpos vão caindo, né? À medida que o tempo vai passando. Por isso que tem que fazer de novo. A memória é curta, né? Uhum. Tá? É isso mesmo. Então, não tem muita diferença, não. Certo. Agora, diferença a nível de ganho de anticorpos. Diferenças moleculares tem, mas aí a gente não... Assim, não vale a pena a gente entrar, né? É mais acadêmico isso. Mas a nível de ganho de imunidade, todas vão ter o ganho. Certo. E outra coisa, só para a gente chamar bem a atenção, a vacinação clássica das crianças não deve parar, né? Não deve parar. Febre amarela, gripe, meningite, pneumococo, todas elas devem estar. E foi assim, uma pergunta muito boa, porque o que nós estamos vendo na prática é que, como as crianças ficaram isoladas, acaba que o calendário vacinal está atrasado. Então, precisa atualizar o calendário vacinal dessas crianças. Isso tem que chamar a atenção mesmo, né? Porque teve gente que ficou presa 2 anos, né? 2 anos. Sim. E aí não tomou as vacinas todas que tinha que tomar. Então, papai, mamãe, urgente. Uma pergunta: tem problema de tempo entre uma vacina e outra ou não? Do calendário básico, não, tá? Da vacinação do Covid, se a criança tiver com infecção, é melhor esperar de 10 a 15 dias. Então, espera. O ideal é não vacinar doente, né? É uma contraindicação relativa, não é uma contraindicação absoluta. Se você está com aquela criança de um interior que está com uma virose, uma IVAS, né, uma infecção de vias aéreas superiores, um resfriado comum, e o calendário dela está todo desatualizado, e você está diante daquela situação no meio da unidade básica de saúde, com toda a vacinação, você vai vacinar, você não vai perder a oportunidade. Então, é uma contraindicação relativa e não absoluta. Certo. Vanessa, me fala uma coisa. Você que mexe com pediatria, com criança todo dia, recentemente, aqui na nossa região, teve alguma prevalência de alguma outra doença fora o coronavírus? Influenza, H3N2, vírus sincicial respiratório. Basicamente é isso que está circulando mais. Certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta também de... criança tem facilmente infecção urinária ou não? Mais difícil. Excelente pergunta, porque nós acabamos que pensamos na infecção urinária do adulto com dor miccional, com dor a urinar. Na criança, no bebê, não. Você identifica com febre, apenas febre. Aquela criança que está com febre, enjoada, inapetente, com vômito, pensar que podemos estar diante de uma infecção urinária. Não é comum, a não ser que nós estejamos diante de uma criança com alguma alteração anatômica nesse trato urinário que predisponha à ocorrência de infecções. Então, é uma chamada de atenção, né? Febre, não está tossindo, não tem diarreia, não está vomitando, pensar em infecção urinária, né? Sim, pensar em infecção urinária. Certo. E o que mais a gente encontra no posto de saúde? Assim, o que é mais frequente? É infecção de vias aéreas superiores, como esperado? Infecção de vias aéreas superiores, com hiperresponsividade brônquica. Se for bebê pequeno, até 2 anos, acaba que
predispõe à ocorrência daquele bebê chiador, do lactente sibilante, com tosse, cansaço, falta de ar, sibilos. Na criança maior, pode ter ativação de um quadro de asma. Geralmente é isso que a gente se depara muito mais. Coriza, congestão nasal, obstrução, e a tosse que muitas vezes é dita alérgica, com aquela tosse seca, mas sim mais por uma hiperresponsividade brônquica mesmo. Certo. Bem, nosso tempo está acabando, mas eu ainda queria perguntar. Hoje você não compra antibiótico, não compra soro na farmácia. Então, sempre no posto de saúde, né? Sempre. A chamada de atenção é essa. Sim, temos que ter muita preocupação, cautela e uso racional do antibiótico, porque usando indiscriminadamente, a gente pode ter resistência bacteriana e quando essa criança precisar realmente do antibiótico, nós acabarmos tendo que lançar mão de antibióticos mais potentes e até a internação dessa criança. Lembremos que 90% das gargantas vermelhas ao exame físico dessa criança são amidalites sim, mas amidalites virais. Então, nós precisamos treinar a nossa paciência enquanto pais, que em 5 a 7 dias esse vírus vai seguir o seu ciclo e ele vai sumir sem a necessidade do uso antibiótico. É claro, criança é avaliada diariamente, a cada momento. Então, contacte com seu médico, contacte com o pediatra, avalie essa criança, mas faça de tudo para entrar com antibiótico apenas quando tiver indicação formal de antibiótico. Perfeito. Querida, o nosso tempo está quase no fim. Considerações finais e dedica o programa. Que difícil, hein, essa dedicação. Bom, primeiro as considerações finais, né? Temos que colocar essas crianças na escola, sim, as crianças precisam voltar, elas passaram muito tempo isoladas, criança precisa de contato social, esse tempo não volta. Existe, assim, é muito triste o que está acontecendo quando a gente vê que crianças perderam esse período escolar, essa base importante, que lá na frente nós vamos acabar colhendo os frutos de uma desescolarização. Então, essa criança que, se a família optar por ir para a escola, sim, vai para a escola. Se optar fazer homeschooling, que tem muita gente fazendo hoje no Brasil, estudando dentro de casa, mas estude dentro de casa, tenha contato social, vai ter infecção, sim, e se tiver recorrente com complicações, aí converse com o médico para poder avaliar se para um período e retorna no segundo semestre. Ok. Com relação à dedicação. Bom, é difícil, é bem difícil, mas eu dedico para 4 pessoas. Primeiro, para o meu sogro, que nós tivemos a felicidade de, após uma infecção seríssima por Covid, estar ele conosco. Então, isso foi um milagre, foi uma graça muito grande. Então, não tenho como não dedicar ao meu sogro, João Manuel. As outras 3 pessoas estão extremamente imbricadas. Meu marido, minha mãe e meu filho de 3 meses. E nós passamos agora, há 3 meses, por um parto prematuro, difícil, e que nós fomos testemunhas, mais uma vez, de um outro grande milagre em nossas vidas. Eu só tenho a agradecer. E agradecer a Deus pela oportunidade de vivenciar tudo isso e pela oportunidade de ser instrumento do trabalho dele sempre. Muito obrigada. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Sem palavras para complementar, Vanessa. Obrigado mesmo, tá? A tua mãe, ao garotão, ao teu marido, ao teu sogro, a toda a família. Puxa, fantástico. E, pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Então, eu queria agradecer a Vanessa, uma semana iluminada para todos. Aliás, um ano iluminado, a gente ainda está no começo do ano. Um ano iluminado e que tudo volte ao normal o mais breve possível. Tchau!
Até domingo, turma. Até Um domingo. beijo grande. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.